Olá a todos. Vamos estudar hoje uma aula sobre democracia e judaísmo. No mundo democrático, não existem valores fixos transmitidos de geração em geração. Cada pessoa define seus próprios valores. Portanto, não é possível dizer a uma pessoa faça. A pessoa dirá, porque eu tenho que ouvir sua voz, uma vez que, pelo princípio democrático, cada um escolhe o seu caminho. Ao longo dos tempos, o povo judeu acreditou em sua singularidade espiritual. Essa crença deu a eles superpoderes e esperança de continuar a existir e acreditar em um futuro melhor, mesmo sendo infinitamente perseguidos. A emancipação destruiu as paredes únicas do orgulho do povo. Os ideais da Revolução Francesa e da ressurreição da nação americana começaram a minar os fundamentos da fé íntegra e da vantagem espiritual. Conceitos como liberdade, igualdade, fraternidade, felicidade e busca de outros bons conceitos foram aceitos como vencedores e amados mais do que qualquer princípio e sua singularidade. Assim, muitos Eudim, no decorrer dos anos, perderam sua base de valores contra os valores do humanismo universal de hoje. E seu orgulho único da singularidade pelo judaísmo foi convertido em orgulho democrático. A Torá declara: há um valor supremo e não há outro valor que corresponda a ele. Qualquer outro valor, quando entra em conflito com a crença em Deus, não pode existir e não pode resistir a ele. Shlomo Meller apresenta o problema do homem e da sociedade, a necessidade de decidir entre os opostos. Ele apresenta em Kohelet, Eclesiastes, um grupo de ações opostas, todas as quais têm afinidade moral. Entre os pares encontramos um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para odiar, um tempo para amar, um tempo para a guerra, um tempo para a paz. Quando cada valor tem seu tempo especial. Como podemos decidir qual é a coisa certa a fazer? Kohelet continua. É muito bom que se apodere disso e daquilo. Existe um valor supremo, e esse é chamado Deus. Se você teme a Deus, você descobrirá o que Deus está pedindo de você num determinado momento, e você o fará. Dessa forma, a pessoa encontrará a solução na qual deve se comportar em cada momento. As marcas da sociedade ocidental, as dúvidas das mudanças, teorias científicas consideradas sólidas até certo momento, foram substituídas e rejeitadas por outras teorias. A moda está mudando, os valores estão mudando, e apesar disso, de forma extraordinária, até mesmo a sociedade democrática tem princípios absolutos que não podem ser substituídos e desafiados. Princípios pelos quais as pessoas estão dispostas a sacrificar a vida. Dentro de tais princípios estão a pátria, a bandeira, o regime democrático, a santidade da vida humana, liberdade de imprensa, liberdade da arte, direitos individuais e muito mais. O que acontece quando esses princípios se batem de frente um com o outro? Se a vida humana é o valor mais sagrado, como pode acontecer que o dinheiro tenha precedência sobre a vida humana numa luta profissional? Quando a santidade de vida precede o direito público de saber, se o homem é um valor supremo, por um lado, e a sociedade completamente igualitária, por outro lado, como a luta será decidida? Na ausência de um princípio supremo, conforme consta na Torá, há igualdade de princípio para todos. As pessoas lutam entre si, e quem ganha, sua mão está no topo. O vencedor não é necessariamente o certo, mas é aquele que tem grande poder. Isso é exatamente o que aconteceu no mundo pagão, onde os pagãos lutavam entre si para ganhar posições de poder. Quem demonstrou mais força, de poder, decidiu. O cristianismo também reconhece o conceito de arrependimento pelo pecado. No entanto, apesar dos rituais de confissão e remorso que insistiu, ele libertou o homem e liberou o homem da luta contra si mesmo. Ele não exigiu dele uma tchuvá, como é costume no judaísmo, nem correção do pecado. Para ela, basta que o pecador se arrependa, confesse, desde que declare sua fé na religião e seja perdoado. De acordo com essa crença, o homem ganha muita expiação por pouco, devido à natureza mágica. É assim que o cristianismo dá continuidade ao paganismo greco-romano, que também defendia esse método. A sociologia democrática
apesar de abandonar a fé cristã, herdou o seu caminho e continuou na linha de concessão ao homem. Ela chegou a permitir o pouco que a igreja proibia. Em contraste com o cristianismo e a democracia, a Torá do povo de Israel é a doutrina da luta entre o indivíduo consigo mesmo, da sociedade consigo mesmo e até da nação consigo mesma. O homem não se livra da obrigação de lidar com suas fraquezas. Até o fim da sua vida, o homem não se livrará dessa luta. E é isso que lhe dá força de vida e sentido para uma vida na Terra. A adoração de ídolos, como a adoração grega de ídolos, não cessou, embora as expressões de adoração não sejam as mesmas. A adoração é a mesma. Se à primeira vista esse argumento parece um exagero, os aprofundados sentirão que, de fato, nada mudou. Em vez de adorar uma personalidade pagã que simboliza algumas áreas, como sabedoria, amor e guerra, a pessoa vai adorar ciência, mídia, finanças, artes, festas, etc. Veja a arte, por exemplo. O que é considerado abominação aos olhos do povo é considerado kasher quando se trata de uma coisa artística. A difamação, a lascívia, a humilhação da tradição judaica, do povo judeu, tudo é reconhecido e valorizado quando é feito em nome da arte. Na famosa história de Haná e seus 7 filhos, o menino foi convidado a brincar como se estivesse curvando ao rei, e não a uma estátua, e ele recusou. Esses atos nem mesmo são praticados como peça de teatro ou expressão artística. Uma das conquistas mais importantes da era moderna é a liberdade do indivíduo, liberdade de expressão, liberdade de associação, não intervenção do governo na vida do indivíduo e muito mais. O conceito de liberdade passou para outra encarnação, ou seja, direitos do indivíduo. Em uma democracia, uma pessoa tem direito à educação, serviços, moradia, trabalho, padrão de vida, etc. Direitos consagrados na lei. A Halakha fala sobre a obrigação de uma pessoa em se autoeducar, trabalhar, prestar serviços. Isso não é uma diferença semântica, mas sim uma profunda diferença de princípios. O conceito de direitos individuais, segundo o costume do mundo ocidental, significa tornar o homem a finalidade da existência, um objeto quase pagão. Assim como descobrimos no antigo panteão pagão que deuses completam um com os outros e lutam pela realização de seus direitos, o homem moderno também luta com outros países ou com outras pessoas pela realização de seus desejos. Em palavras mais duras, o mundo ocidental moderno inevitavelmente leva a uma luta constante entre os seres humanos por coisas indignas como riqueza e honra. Como você pode pedir a tal sociedade ocidental que cumpra a mitzvah, santifique-se no que é permitido para você? Mesmo em coisas que são permitidas, a pessoa deve se santificar, se afastar. Por exemplo, é permitido comer carne, é permitido beber vinho. Mas se a pessoa comer carne demais e beber vinho demais, vai chegar a coisas que não devem ser feitas. Ou seja, a pessoa deve se santificar, se separar de coisas proibidas, de atos proibidos que podem acontecer ao fazer coisas permitidas. Por exemplo, se a pessoa tende a ser orgulhosa, ele deve lutar contra si mesmo para reduzir o senso de orgulho. Tudo isso contraria a sociologia e a psicologia moderna, que afirmam que para evitar frustrações, tensões exteriores, é preciso dar razão à vontade, tanto quanto possível, e a sociedade não deve impor restrições ao indivíduo, impedindo ele de desabafar ou descarregar. Esse é outro aspecto da sociedade moderna. Em contraste com essa liberdade, com essa tendência, ela afirma que a liberdade não significa anarquia. Liberdade significa liberar o homem da escravidão aos seus desejos e a seus impulsos. Outra área dos direitos individuais é a relação entre o indivíduo e o público. Em uma sociedade democrática, o direito do indivíduo quase sempre tem preferência sobre as necessidades do público ou do Estado. Em contraste com a democracia, a Halakha apresenta uma maneira que Shlomo Melech apresenta em Kohelet, para tudo a seu tempo, para todo objeto sobre o céu.
Qualquer tentativa de estabelecer um valor absoluto, além de ser parte de uma concepção pagã, gera tirania e nega a liberdade. Existe um valor supremo, que é chamado de Deus. O resto dos detalhes são de classificação inferior. Em todos os momentos, é importante redefinir a quem devemos preferir. Muito obrigado.